Hoje vamos falar de um fundo imobiliário que vem chamando a atenção dos investidores, o Mana 11. Se você acompanha o mercado de FIIs, já deve ter ouvido falar dele, mas talvez não conheça todos os detalhes da sua estratégia, carteira e oportunidades. Neste vídeo, vamos mergulhar a fundo no Mana 11, entender como ele funciona, seus diferenciais e os pontos que merecem atenção antes de investir. O Mana 11 é o código de negociação do Fundo Imobiliário Manaus Industrial. Ele é um fundo de tijolo focado em imóveis industriais e logísticos, com contratos de longo prazo. O objetivo do Mana 11 é proporcionar renda recorrente para os cotistas, por meio da locação de seus imóveis, além da possibilidade de valorização patrimonial no longo prazo. Ou seja, ao investir nele, você se torna sócio de grandes galpões logísticos e industriais, recebendo mensalmente dividendos proporcionais à sua cota. Antes de entender a carteira do fundo, vale olhar para o setor em que ele atua. Nos últimos anos, o mercado logístico brasileiro ganhou muito espaço. Com o crescimento do e-commerce, empresas de varejo e distribuição passaram a buscar galpões modernos, próximos a grandes centros de consumo. Isso aumentou a demanda por ativos bem localizados e gerou oportunidades para fundos como o Mana 11, que conseguem firmar contratos de longo prazo e dar previsibilidade de receita. A estratégia do Mana 11 é clara: adquirir, desenvolver e gerir imóveis industriais e logísticos que possuam potencial de valorização e contratos sólidos com grandes inquilinos. Diferente de fundos mais pulverizados, o Mana 11 busca manter um portfólio concentrado em ativos de qualidade, mesmo que em menor número. Isso pode aumentar a previsibilidade de receita, mas também traz o risco da concentração em poucos inquilinos. O fundo possui ativos logísticos e industriais com destaque para galpões de grande porte em regiões estratégicas do Brasil. Esses imóveis atendem empresas que precisam de operações de armazenagem, distribuição e produção. São contratos típicos de longo prazo, o que dá ao fundo estabilidade na geração de receita. Por outro lado, a concentração em determinados ativos exige que o investidor acompanhe de perto a saúde financeira dos locatários. Um dos principais atrativos de qualquer FII é o dividendo mensal. O Mana 11 distribui, em média, dividendos competitivos em relação a outros fundos de logística. Esses rendimentos variam de acordo com a performance dos contratos, mas a previsibilidade é uma característica positiva. Para o investidor que busca a renda passiva, o Mana 11 pode ser uma alternativa interessante dentro da carteira. Entre as vantagens do fundo, podemos destacar, primeiro, a exposição a um setor em crescimento, o logístico. Segundo, contratos de longo prazo, que dão segurança ao fluxo de dividendos. Terceiro, imóveis de padrão elevado, que mantêm sua atratividade no mercado mesmo em períodos de maior oferta. E, por fim, a possibilidade de valorização no preço das cotas, caso o mercado reconheça o valor dos ativos do fundo. Mas, como em qualquer investimento, também existem riscos. O primeiro é a concentração em poucos inquilinos. Se um deles deixar o imóvel, o fundo pode ter queda significativa na receita. O segundo risco é a vacância, ou seja, a dificuldade de alugar novamente um galpão em caso de saída do locatário. Além disso, mudanças na economia, como o aumento de juros, podem reduzir a atratividade do fundo no curto prazo. É importante que o investidor esteja atento a esses fatores e não coloque todo o capital em apenas um fundo. O Mana 11 é um fundo imobiliário que combina renda passiva com exposição a um setor em franca expansão. Com imóveis de padrão logístico e contratos robustos, ele pode ser um ativo interessante para quem busca diversificação e fluxo de dividendos mensais. Porém, é fundamental analisar sempre os riscos, principalmente a concentração da carteira e o cenário macroeconômico. Se você gostou do conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo se você já investe no Mana 11 ou em outros fundos logísticos. Até o próximo vídeo!